Olá, meus queridos alunos, eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. E nós vamos começar mais uma aula aqui na campeã de aprovação, que é a Aliança Concursos. E hoje, agora, nós vamos falar nessa aula com vocês sobre os crimes hediondos. É a lei 8.072 e para você que vai fazer concurso, para você que está prestigiando aqui o Aliança Concurso, a aula do Coronel Gilmar, presta atenção, meu querido aluno, muita atenção, muito cuidado. Houve uma atualização extremamente importante agora no ano de 2025. Ela foi atualizada pela lei 15.134 de 2025. Então, para você que está com a legislação atrasada, desatualizada, cuidado! Vadmecan, vem comigo sem demoras e eu vou te explicar. A lei dos crimes hediondos, ela pune os crimes na modalidade consumada ou tentada, porém só na modalidade dolosa, né? Não tem crime hediondo na modalidade culposa. Então pega seu caderno, pega sua caneta, anota aí. Não existe a punibilidade a título de culpa, só a título de dolo. E muito cuidado. A lei dos crimes hediondos, ela fala o que é crime hediondo, conforme o tipo penal, quer dizer, o crime escrito previsto lá na legislação comum. Então ela vai falar que é hediondo o tráfico de drogas, crimes previstos lá no Código Penal Comum, como feminicídio, ele é um crime hediondo, mas ela mesma não traz um tipo penal, quer dizer, ela não traz um crime. Ela fala o que é crime hediondo previsto lá na legislação comum. Então ela trouxe mudanças importantes aqui no texto dela. Também os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Cuidado, porque a Constituição ela traz alguns crimes que são proibidos a anistia e a graça. O professor de constitucional vai falar isso para vocês. Mas a lei dos crimes hediondos fala que os crimes hediondos, a prática da tortura, etc, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. E o regime inicial de cumprimento da pena por crimes hediondos é o regime fechado. Prestem atenção, é o regime fechado. Feitas essas explicações, sem mais delongas, se vocês querem ser aprovados no concurso, na tela para vocês, então, olha o que o professor Gilmar trouxe para vocês. Tá aí, a lei dos crimes hediondos é a lei 8.072 de 90, dispõe sobre crimes hediondos nos termos do inciso 43 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e traz outras disposições. Tá bem? Eu sou o Coronel Gilmar, você tá me vendo aí, o seu professor, e lembra, a lei 15.134 de 2025, ela trouxe pra gente essa tipificação, essa modificação na lei dos crimes hediondos, tudo bem? Então, feitas essas explicações exordiais, primordiais, Vadmecan, vem comigo na tela para vocês então. Vamos lá. Lei dos crimes hediondos. É a lei 8.072 na tela para vocês. A lei 8.072, ela dispõe sobre os crimes hediondos, olha lá, ó, nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição da República Federativa do Brasil e dá outras providências. Lembrando que eu estou falando de um texto atualizado pela Lei 15.134, é a lei mais nova que mudou. Você não pode errar isso na sua prova, tudo bem? Em 2025. Então, muito cuidado, beleza? Vadmecan, vem comigo, ela é curtinha, mas perigosa. Olha lá, ó. Artigo 1º para você que vai fazer prova, caneta e papel na mão, anota aí para mim, ó. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados. Pessoal, o que é tipificado? Eu não sou bacharel em direito, o concurso não exige que eu seja bacharel, não tem problema. Tipificado significa escrito, previsto. Então puxa uma setinha aí no seu livro. Tipificado significa escrito, previsto. No Decreto-Lei 2848, é o Código Penal Brasileiro. Anota aí. Código Penal Brasileiro. Então, vou traduzir para vocês. São considerados hediondos os seguintes, então não são todos, são alguns crimes previstos, tipificados no Código Penal Brasileiro, na modalidade consumada ou tentada. Então, modalidade é consumada ou modalidade tentada, tudo bem? Então, como eu falei, não precisa que ele tenha sido consumado. O homicídio não precisa ter sido consumado. Basta que
iniciada a execução, tá bem? Olha lá, ó. Então, primeiro, na tela para você, meu querido aluno, qual é o primeiro crime hediondo que você tem que prestar atenção para sua prova? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, ó. O homicídio. Então você vai abrir o seu código penal e você vai ver lá. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Ou seja, ele quer matar várias pessoas. Então, mesmo que o sujeito ativo, professor, o que é um sujeito ativo? Aquele que pratica o crime. Mesmo que o sujeito ativo seja uma única pessoa. Então, vamos ver? Então, qual é o primeiro crime hediondo? O homicídio. Lá no artigo, você vai abrir o artigo 121 do Código Penal. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, matar várias pessoas, mesmo ainda que cometido por um só agente, mesmo que cometido por uma só pessoa. E o homicídio, então, além do homicídio praticado com a forma de grupo de extermínio, também o homicídio qualificado. Aí é o parágrafo 2º, você deve abrir o seu código penal, à medida que o professor Gilmar vai falar, olha lá, e o homicídio qualificado, é o artigo 121, parágrafo 2º, os incisos todos, você vai anotar lá quais são. Os incisos 1, 2, o 3, o 4, o 5. Aqui, ó, aí pula pro 7. Por quê? O que era o 6? Eu já vou adiantar para vocês. Mas vocês têm que abrir o Código Penal, tem que aprender para a prova. O inciso 6 era o feminicídio. Então anota para mim agora aí. O feminicídio, ele era um crime qualificado. Ele era uma qualificadora do homicídio. Hoje, anota aí, meus queridos alunos, hoje o feminicídio, ele é o artigo 125, desculpa, 121A. 121A e tem o 121B também que foi trazido. Então, o feminicídio hoje, ele é um crime autônomo. Então, anota para mim, para a prova de vocês. Feminicídio, o professor Gilmar mandou eu gravar isso. O feminicídio, ele é um crime autônomo, tá bem? Ele não é mais uma qualificadora. Então, anota para a prova. Vocês vão dar uma olhadinha nisso aí quando for estudar lá em direito penal. Feminicídio hoje é um crime hediondo e é um crime autônomo. Ele não é mais uma qualificadora, ele é um crime autônomo. Ele era o inciso 6, tá bem? Então aqui, ó, redação trazida pela lei 14.994 de 2024. Gente, então vocês estão vendo que de maneira rápida a lei dos crimes hediondos foi super mega atualizada no ano passado 24 e esse ano 25 que eu estou gravando essas aulas. Tudo bem? Então vamos lá. Então o primeiro crime hediondo que eu estou falando para vocês, homicídio. Óbvio, você vai ter que dar uma lidinha lá no Código Penal. Vamos ver. Que mais? Presta atenção aqui, ó. Trazido em 2025, o que passa a ser também crime hediondo, a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, ó, os artigos 129. Mas em qual situação que a lesão corporal pode e virou agora crime hediondo? Quando praticada contra a vítima. Quem é a vítima? Aí, ó, para você que vai ingressar no sistema prisional, vai ser um policial penal, aqui, ó, contra a autoridade ou agente previsto no artigo 142, Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e do 144 da Constituição Federal. Vocês que querem um concurso para policial penal, que quer concurso para polícia militar, para polícia civil, ok? Então presta atenção, olha lá, as autoridades do artigo 144 da Constituição. Então, de novo, então configura crime hediondo, praticar lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou lesão corporal seguida de morte, quando praticados contra a autoridade ou agente previsto no artigo 142, Forças Armadas, 144, Segurança Pública, integrantes do sistema prisional, nem precisava falar, né? Agora a Polícia Penal integra o órgão do 144 e da Força Nacional. Aqui sim, Força Nacional não integra o rol de autoridades do 144. Está previsto uma lei extravagante que a gente fala, tá bem? E no exercício da função ou em decorrência dela. Ou, agora é importante, também contra o cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau dessas autoridades em razão dessa condição deles. Também passa a ser crime hediondo praticar lesão corporal
contra membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, de que trata os artigos 132 e 133 da Constituição Federal, ou oficial de justiça, prestem atenção, ou oficial de justiça no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade até o 3º grau, ou em razão dessa condição. E aí, eu falei para vocês, chegou com o professor Gilmar, você não erra na prova. Tá aí, ó, artigo 1B do 121, feminicídio, né? É o artigo 121, 1B é da lei 8.072. O feminicídio é o 121A. 121A. Então presta atenção, lá no seu código penal, se ele estiver desatualizado, joga fora, entra em www.planalto.gov.br, você vai atualizar a sua lei lá. Então, de novo, o que passa a ser agora, a partir do ano passado, 2024, crime hediondo. O feminicídio, ele é crime hediondo. E o feminicídio está previsto no artigo 121A do Código Penal, ok? Também, o que passa a ser crime hediondo, prestem atenção, meus queridos alunos, o roubo, né? Roubo, mas todo roubo do artigo 157, não é todo roubo. Vamos ver? Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então nós falamos que é o sequestro relâmpago, não é isso? Tá lá, é o artigo 157 do Código Penal Comum, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal. Então você vai pegar o seu Código Penal, vai lá, coloca assim, este crime é hediondo. Também o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, é o artigo 157, parágrafo 2º-A, o inciso 1. Então corre lá no artigo 157 do seu Código Penal, coloca assim, lá no inciso 1 do 2A, ele é hediondo. Ou também, se for pelo emprego de arma de fogo de uso proibido restrito, tá bem? Vai ser o artigo 157, parágrafo 2º-B, todos incluídos pelo pacote anticrime de 2019. Também passa a ser crime hediondo o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. Tudo bem? Estão gostando? Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Eu passo o que tem de mais atualizado para vocês aqui. Tá joia? O que mais trazido pelo... Essa lei aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, essa 13964 de 2019, meus queridos alunos, que eu estou passando o cursor, é o pacote anticrime, também vai configurar o crime hediondo, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, tudo do artigo 158, parágrafo 3º. Então, corre no seu Código Penal, vai lá, artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal Comum, é crime hediondo, escreve lá, é crime hediondo. Também passa a ser, a partir da inclusão da lei, a extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada. É o artigo 159 para 1º, 2º e 3º do Código Penal Comum. Essa aí já é trazida lá atrás, em 94. E o estupro do artigo 213, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, também são crimes hediondos. O que mais? O estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, então anota aí, o artigo 217-A, parágrafo 1º, 2º e 3º do Código Penal, combinado com o parágrafo 4º. Epidemia com resultado morte, somente a 267, parágrafo 1º. Então anota aí no seu Código Penal. A epidemia com resultado morte, somente é hediondo essa, a do parágrafo 1º, as demais não são, isso é pegadinha de prova. Então você corre lá no seu Código Penal e faz essa anotação. O professor Gilmar acabou de falar que somente pode ser crime hediondo a epidemia com resultado morte do 267, parágrafo 1º. E isso aqui, olha, é um absurdo, né? Eles estavam falsificando remédio para câncer. Aí várias pessoas estavam pagando caro o remédio e estavam morrendo porque não estava surtindo efeito. Mas por quê? Porque estava tomando farinha. É isso aqui, falsificação,
corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. É o artigo 273, caput, para primeiro, o primeiro A e o primeiro B, e com a redação de 98. Tá? Então ela é a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. Também, trazido em 2014, passa a ser crime hediondo a partir de 2014, o favorecimento à prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável. É o que está lá no artigo 218b e os parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Também passa a ser, presta atenção, crime hediondo, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha lá, o pacote de crime. Vamos ver se vocês lembram. Um segundo. Não? Novo cangaço e explosão de caixa eletrônico. Então puxa aqui, vai lá no seu Código Penal, coloca assim, ó. Explosão de caixa eletrônico hoje é crime hediondo. Vamos combater essas organizações criminosas. Chega de bandidolatria nesse país. Vamos lá. Vadimeca, vem comigo. Que mais? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizado por meio do www, a rede mundial de computadores, tá bem? São aqueles jogos, né? Um desafia o outro a se mutilar, aquela coisa toda, quem é mais, enfim, eles são, né, baleia azul, são aqueles jogos lá. O inciso 10 foi trazido como crime hediondo o ano passado. Então presta atenção, passa a ser crime hediondo induzir, instigar, auxiliar o suicídio ou a automutilação realizado pela web www. É o artigo 122 caput e o parágrafo 4º do Código Penal brasileiro. Também, gente, é muito crime hediondo, não é? É isso aí, é combater essa bandidagem no país. Precisamos resgatar o país, trazer o Brasil para as pessoas de bem. Também passa a ser crime hediondo o sequestro e o cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. É o artigo 148, para primeiro, inciso 4 do Código Penal brasileiro, olha lá, modificado em 2024. Também passa a ser crime hediondo o tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente, que é o artigo 149A, os incisos 1 a 5 e o parágrafo 1º, inciso 2 do Código Penal brasileiro. Tráfico de pessoas, principalmente contra criança e adolescente. Lá, o parágrafo único, eu falei que a lei é curtinha, né, mas perigosa. Olha lá, ó. Consideram-se também... Então, quais crimes também são considerados hediondos na modalidade tentada ou consumada na tela? Grudem seus olhinhos. O genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da lei 2889 de 56. Então, anota também para mim. Também é considerado hediondo o genocídio. Que mais? Trazido pelo pacote anticrime que passa a ser hediondo. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, uma .50. Esses vagabundos, esses traficantes vagabundos aí, previstos lá na lei 10.826. E o crime também de comércio ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 17 da 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Bom, esse aqui não era para ser novidade, mas tem gente que ainda assusta, né? Também é crime hediondo o crime de tráfico internacional de arma de fogo de qualquer calibre, acessório ou munição, previsto lá no artigo 18 da 10.826. A 10.826 é o Estatuto do Desarmamento. O que mais que passa a ser hediondo? O crime de organização criminosa, quando, então, Comando Vermelho, se bem que eu estou gravando essa aula, mas aqui no Congresso Nacional já tem um projeto de lei para transformar o Comando Vermelho, o PCC e outros aí em organizações terroristas. Demorou, parabéns! Isso por conta da pressão do governo americano, tá bem? Então vamos lá.
o crime de organização criminosa, quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado, né? Então, essa Comando Vermelho, essa turminha aí toda, PCC, quando pratica que grupo de extermínio, sequestro relâmpago, explosão de caixa eletrônico, novo cangaço, tá bem? Então tá aí. E os crimes previstos no aqui, ó, Decreto-Lei 1001 é o Código Penal Militar que apresentar identidade com os crimes previstos nessa lei. Então, hoje também militares praticam crimes hediondos. E não preciso dizer, mas condutas previstas lá no Estatuto da Criança e Adolescente hoje também serão crimes hediondos. Quais? Os crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 240 e o 241B da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, também hoje temos tipos penais que passaram a ser hediondos. Tá aí. E ó, artigo 2º, os crimes hediondos, a prática da tortura, Lei 9455, anota aí, Lei 9455, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis, quer dizer, não pode de jeito nenhum na prática ter anistia, graça e induto. Anistia, graça e induto. Também não pode ter fiança. Então, de novo, pessoal, os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e induto. E também não pode ter fiança, quer dizer, para conseguir a liberdade provisória para responder o processo, só com ordem de juiz. E, o que eu falei com vocês, a pena pelo crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado, independente do quantum de pena. Porque no Brasil hoje, se o criminoso for apenado com uma pena privativa de liberdade superior a 8 anos, o regime é fechado. Se for abaixo de 8, mas acima de 4, o regime é semiaberto. E se for abaixo de 4 anos a pena, o regime é aberto. Porém, o que está falando aqui é o seguinte, independente do quantum da pena, inicialmente será no regime fechado. O parágrafo 2º foi totalmente revogado. Olha lá, ó. E em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Normalmente tem que deixar essa bandidagem presa, não pode liberar não, né? Novo cangaço, não pode. A prisão temporária, sobre a qual prevê a Lei 7.960, nos crimes previstos nesse artigo, que são os crimes hediondos, ela passa a ter prazo de 30 dias, prorrogável por um único período. É isso aqui, turma. E a União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de altíssima periculosidade, né, que são os crimes hediondos, cuja permanência em presídios estaduais põe em risco a ordem e a incolumidade pública. E os demais aqui falam de mudanças no Código Penal que eu não vou trabalhar. Ok? Eu sou o Coronel Gilmar, o seu professor. Eu tenho certeza que você está curtindo muito. Eu passei tudo que você precisa para ser aprovado. O que eu preciso agora é que você fique atento lá no Código Penal e veja quais são os crimes hediondos, principalmente aí o novo cangaço, explosão de caixa eletrônico, feminicídio, isso vai cair na prova. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e duto, e o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado. Gostou? Quer saber mais? Acompanhe as nossas aulas aqui no Aliança Concurso. Nós somos os campeões de aprovação. Te encontro agora na próxima aula. Tudo bem? Eu vou parar agora aqui para começar uma aula. Vou tomar uma aguinha e já volto para a próxima aula. Não saia daí. Eu fui. Tchau, tchau.